Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa. Hoje em estúdio temos Luís Godinho, ele que também é filho aqui da Ilha Terceira, mas que muitas vezes sai aqui fora até do país para conseguir bons registros fotográficos que também levam a bons prémios, como vamos ter a oportunidade de ouvir. Como dizia, ele é filho desta terra, ele não começou propriamente nesta área e vamos perceber porque estava à volta das engenharias, mas desde 2017 é então fotógrafo profissional e tem trilhado também aqui um percurso de sucesso e vamos perceber tudo isto hoje aqui nesta entrevista mais um talento então aqui da nossa terra. Olá Luís, obrigada por estares aqui connosco. Olá, como eu dizia, vamos começar exatamente por aí. De engenharia, neste caso engenharia e gestão ambiental, até fotógrafo. Como é que começa esta paixão e como é que se muda de repente a vida? É verdade. Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. É uma longa história que eu vou tentar resumir assim muito rapidamente, mas começa com a minha família materna. A minha avó materna teve 16 filhos, não havia televisão. O meu avô, brincávamos com ele com isso, que ele era uma pessoa até muito engraçada e quando tínhamos já a idade mais avançada para brincar com ele, um bocadinho mais a sério, eu dizia, pá, avô, então como é que era? E ele, poxa, pá, não sei, às vezes parece-me que eu atirava as cuecas para a cama e aquilo pegava. Ele dizia em jeito de brincadeira assim. Isso para dizer o quê? Família grande, habituei-me a ter muitas pessoas, muitos álbuns de fotografias antigos, fotografias dos casamentos dos meus tios, e isso fascinava-me. Como é que é possível aparecer uma fotografia tipo colada num álbum? Ainda era daqueles antigos que se colavam. E quando estavam descolados, eu colava. E há pouco tempo, com uma tia minha, eu ia muito para a casa dela e ela dizia-me: ele gostava muito de endireitar, estava a contar. Ele gostava muito de endireitar. Na verdade, eu gostava, que ele fascinava-me por tudo. E, entretanto, havia um tio meu que tinha uma câmara fotográfica, ele fotografava às vezes emprestava, às vezes roubava a câmara a ele, portanto, era assim havia um bocadinho de tudo. Mas não passava daí. Foi crescendo esse sentimento pela fotografia, até que mais tarde eu lembro-me de um tio-avô que fugiu à tropa para o Brasil e 34 anos depois veio visitar a família cá, à Terceira, e trouxe uma câmara fotográfica e no fim deixou-me ficar a câmara, uma câmara ainda analógica, de rolo, e foi aí que eu comecei ainda mais a explorar, porque tinha uma câmara finalmente que era minha e aí comecei a usar. No entanto, depois também havia a antiga Fotoíris, não me lembro se era Fotoíris, se era Fotoaçor, na Rua Direita. Estava a fazer uma promoção de uma... Estavam as primeiras 15 pessoas que fossem levar um rolo pela altura das São Joaninas, eles ofereciam uma câmara fotográfica. E eu ia fazer o meu intercâmbio com a minha turma, estava no 7º ano, a caminho da Serra da Estrela. E eu tinha rolos que nunca tinha levado, que eram caros na altura. E eu lembro-me que acordei às 5 da manhã e fui para lá para ser dos primeiros, para pagar a minha câmara. E lá consegui. E aí depois comecei cada vez mais a fotografar, até que depois começou a aparecer a digital. E eu já na universidade estava no meu último ano de licenciatura e porque também fiquei a fazer o meu estágio e também uma cadeira que tinha repetido, tinha bastante tempo livre e investi mais, comprei uma câmara assim um bocadinho melhor, digital, e comecei a investir mais na fotografia. E depois aí comecei a fazer mais coisas, depois percebi que as pessoas gostavam daquilo que eu fazia, era mais de uma forma abstrata, mais poética. Não é que não haja poesia sempre na fotografia, ou na minha maneira de pensar na fotografia hoje em dia, mas tentava ir buscar coisas à natureza, porque era muito ligado também à minha área, engenharia do ambiente, porque também desde pequeno que ia à caça e à pesca com o meu pai, e como andava muito a pé nas zonas naturais da ilha, acabei por me envolver também com o ambiente da natureza, era muito assim. E depois acabei por naquele ano dedicar demasiado à fotografia, até que concorri a um concurso de fotografia, que era Paisagens de Portugal, que era uma revista de fotografia, que era o Mundo da Fotografia Digital, e acabei por vencer esse concurso, que era patrocinado pela Canon, e fiquei em primeiro lugar com a paisagem da nossa ilha, fiquei todo contente, e acabei de ganhar um equipamento da Canon, e percebi que não era só os meus amigos e família que gostavam das minhas fotografias, eram também pessoas externas, e comecei a investir mais, a fotografar. Depois comecei a fotografar muito paisagem, ligada também à minha licenciatura, e trabalhei sensivelmente 2 a 3 anos para o Turismo dos Açores, a fotografar muita paisagem. Até que depois, quando acabei a minha licenciatura, comecei a trabalhar na engenharia, comecei a ter um poder de compra e comecei a viajar. E depois comecei a viajar para onde? Países assim de culturas diferentes. Muita Ásia, Índia, Tailândia, Indonésia. E depois comecei a perceber que as pessoas também fascinavam-me. E talvez quando comecei a crescer e a perceber que
também no passado, quando era mais novo, o estar constantemente com muitas pessoas, família grande, lá está, esse fascínio para as pessoas começou a aparecer, de fotografar pessoas, culturas, e depois, em 2016, não estava feliz, estava a morrer por dentro e que me percebi que se calhar tinha que mudar alguma coisa, e foi aí que pedi à Fundação Amis, pedi fotografar uma missão, eles tinham uma pequena missão humanitária que chamava-se Uma Aventura Solidária, e um poço Senegal, e eu eles pedi como fotógrafo, e foi aí que eu fui à procura de respostas para a minha vida, e que as encontrei. Quando cheguei já não queria trabalhar mais, e foi um bocadinho assim. Depois, 6 meses depois fui para a Guiné, mas veio ali 2 anos na limbo de querer ir embora, vou, não vou, o medo e o receio da reação dos meus pais. Tive que trabalhar, o meu pai também teve que ter trabalhos extra para ajudar a pagar a licenciatura, e aquele medo de meter tudo, tipo as malas à porta da engenharia, e tinha medo que eles ficassem tristes e desiludidos comigo. Então foram 2 anos ali de processo bastante doloroso, até que depois, no final de 2016, como disse, fui à Guiné. Logo a seguir venci o Sony Awards em 2017, logo no início. Era a vida a dar-me respostas, e eu disse, ok, a vida está-me a encaminhar o caminho todo, está-me a dar aqui uma luz. E depois foi aí que o processo depois foi uma questão de meses, e depois, curiosamente, a vida foi-me dando sempre coisas menos boas associadas às coisas boas. No dia que eu me despedi foi o dia que o meu avô faleceu, que era o meu ídolo. Foi assim um bocadinho a par do meu pai, claro que sim, mas os ídolos que a gente tem na vida. O meu avô era muito por ser aquela figura mais velha, ter aqueles filhos todos, nunca ter desistido de lutar pela vida. E foi um bocado doloroso aquele dia. Era um dia de feliz, um dia da minha liberdade, e no mesmo dia recebi uma medalha de mérito cultural pela Câmara Municipal de Angra por ter vencido a Sony Awards. Portanto, ou seja, foi assim uma mistura de sentimentos demasiado estranha, bonita e ao mesmo tempo estranha. Mas a vida sabe o que é que faz e porque é que faz. Portanto, isto foi resumidamente. E depois, a partir daí, foi só dedicar-me à fotografia 100%. Eu fui depois para São Tomé logo a seguir, já só com a fotografia para fazer a minha vida, e tem sido bonita essa jornada. Sim, lá está, foi passar de um hobby para a profissão a tempo inteiro. E nessa sequência do medo, da reação até dos pais e tudo mais, também havia um medo, porque digamos que são áreas que nem sempre são valorizadas, ou seja, o medo de dizer a minha profissão é ser fotógrafo. Sim, de certa forma é um bocadinho. É assim, eu já tinha os 2 trabalhos, ou seja, eu quando estava mesmo, os cerca de 8 anos que estive na engenharia, também já fotografava ao mesmo tempo, já tinha alguns trabalhos. Portanto, basicamente as coisas acabavam por... Tinha 2 trabalhos, na verdade, só que um era tipo part-time, o outro era tempo inteiro, não era? É claro que havia esse medo, mas depois eu pensei, tipo, se eu agora estou em part-time e tenho trabalho, porque é que não hei de ter quando tiver tempo inteiro? Tenho mais tempo para me dedicar a isso. Faltou foi fazer agora, como isto é o meu trabalho a tempo inteiro, eu tenho que despender demasiado tempo, e às vezes trabalhar não significa ganhar dinheiro, significa estar em casa a escrever projetos, a pensar em novas ideias, novas coisas. Muitas vezes fica assim, a gente temos medos que andamos assim, esta vida de freelancer é um bocadinho assim. Mas eu houve esse medo, sim, de será que vai haver trabalho? Mas quando tu acreditas em ti, e quando modéstia à parte, né? Mas quando sabes que tens um talento, porque as coisas acabam por acontecer de forma natural e espontânea, eu sinto sempre, quando tu tens paixão para aquilo que fazes, e quando o teu coração diz que é o teu propósito, que estás a cumprir o teu propósito, as coisas acabam por acontecer de forma natural, fluida e bonita, e é isso que tem-me acontecido. Mas sente-se que, ou seja, que a fotografia é mesmo valorizada. Todas as pessoas precisam de fotografia em algum momento da vida. Há esta valorização por parte das pessoas? É assim, eu acho que no geral há uma valorização, porque a fotografia tem um poder muito grande. A fotografia é das poucas coisas que tem a capacidade de congelar o tempo. O tempo é aquela coisa que nunca para, anda, nunca para. Mas depois, se a gente reparar, há quanto tempo é que a gente não diz a alguém que ama, há quanto tempo a gente não abraça, há quanto tempo a gente não fica, porque um dia a gente vai ser só memórias, ou se calhar vamos ser só uma fotografia. Então, alguém um dia vai pegar nessa fotografia, vai se lembrar de ti e vai dizer: uau, e
com a barba no canto do olho vai dizer quem me dera que tivesses aqui. Então, se um dia vamos ter uma memória, que pelo menos nem seja uma memória inesquecível, então vamos dizer mais vezes que a gente gosta das pessoas, que ama e ficar mais, essas coisas todas bonitas da vida. Isto é o valor que eu acho que a fotografia também tem, naquilo quando se pensa com cabeça de pensar, como se costuma dizer. Na parte profissional, hoje em dia as pessoas compram uma câmara fotográfica que vem com um telemóvel incorporado. Isso é que me faz entender. Portanto, todos os dias as pessoas tiram fotografias, que é válido. À comida, ao bebê, ou à estrada, estão a conduzir, estão a fazer vídeos, portanto, vídeos e fotografias. Portanto, acho que acaba por haver uma banalização, de certa forma, nesse sentido, em que a magia daquilo que é pegar numa câmara e fotografar, também no digital é diferente como era no analógico. Acho que o analógico é mais mágico, quando fica num rolo, numa película, e depois tem que se revelar e aquilo sai, é quase uau. Hoje em dia é tudo mais rápido, mais volátil até. E até acho que a valorização a não valorização passa pela não impressão das fotografias. Quando fica tudo numa caixinha, seja num ecrã, num computador, num telemóvel, e não se imprime, não se toca nas coisas, acho que não se valoriza tanto. E tantas vezes que se tira a fotografia todos os dias e depois fica perdido no telemóvel, não se vai mais. Enquanto que está ali no livro ou no álbum na cabeceira, de vez em quando vá-se lá, alguém vai lá à casa e pega e vê. Acho que essa valorização é diferente. Para as pessoas, hoje em dia, numa terra pequena é difícil, cada vez mais. E eu sinto que, e no meu caso, por exemplo, que tenho tido bastante trabalho, não posso queixar, mas às vezes sinto que as pessoas às vezes pensam que quanto mais a gente também sobe na vida, que se calhar ficamos muito subvalorizados e as pessoas se calhar não te procuram tanto por esse sentido. E acho que não deve ser assim. Acho que as pessoas, se gostam do trabalho de alguém, seja do meu ou de alguém, acho que devem procurar. E acho que tudo é possível de acontecer e de fazer. Acho que as pessoas, quando são sérias e honestas, acho que pode acontecer tudo. Agora, sinto que essa valorização da minha pessoa, e sou bastante acarinhado na minha ilha e nos Açores em geral, eu tenho amigos nas ilhas todas e que gostam do meu trabalho, os mais novos, os mais velhos. Ainda precisamente neste dia hoje, acabei de ir a uma escola falar numa palestra para crianças sobre o meu trabalho, e acho que é interessante as perguntas que eles me faz-me perceber que estou no caminho certo. Mais do que qualquer prémio, é a valorização de alguém que gosta, de uma mãe que manda uma mensagem e que me pergunta: olha, o meu filho outro dia ouviu-te na escola e gostava de ter tido um autógrafo teu e não teve essa possibilidade, achas que podes? E eu, claro que sim, vou ir a casa com muito gosto. Essa valorização, que eu acho que é a verdadeira valorização, que acima de tudo acho que tem que ser nós próprios a valorizar o nosso trabalho primeiro. Quando tu te valorizas, e isto não é ser egocêntrico, nada disso, é valorizar-te e saberes que tu tens valor para depois os outros também poderem te valorizar. E quando isto acontece, acho que de forma natural as pessoas acabam por valorizar. Na vertente onde a fotografia é bastante volátil, pela questão que eu falei, dos telefones, ser demasiado fácil, hoje em dia qualquer pessoa que tem um telefone com uma câmera ou uma câmera fotográfica, as pessoas tiram mais fotografias, todos os dias tiram-se milhões de fotografias no mundo todo, e essa não valorização pode acontecer de certa forma. No meu caso, eu sinto-me bastante valorizado e isso é bonito. Sim, e por acaso até é interessante essa questão dos álbuns, porque eu até posso falar por experiência própria. Eu, quando nasci, a minha mãe tem imensos álbuns meus. O meu irmão nasceu 9 anos depois e, coitado, eu acho que ele tem 2 álbuns, pois, e o resto está tudo em pênis. Portanto, faz falta. E até temos que ter noção, temos a tecnologia e todo o avanço, mas falha. Pode acontecer uma pena com fotografias, perder-se. É importante que haja esta valorização da fotografia. Eu acho que sim. Aliás, recentemente vemos o apagão que parou tudo, e é um exemplo. Num dia que parte de forma eletrónica, é claro que um incêndio pode queimar um álbum, mas sinto que talvez seja mais fácil a gente perder tudo se um dia isto tudo for embora de forma inesperadamente, porque está tudo interligado cada vez mais, o digital, o eletrónico, não é? Tipo, o futuro até parece assustador, não é? A gente nem sequer sabe bem o que é que estamos aqui a fazer. Acho que nunca ninguém descobriu o que é que estamos aqui a fazer, porquê e por onde é que vamos, não é? E eu acho que as coisas físicas, e é isso que me fascina, uma das coisas
Eu imprimi também os meus trabalhos, não imprimo todos, mas quase todas as viagens que faço, ou alguns trabalhos, eu imprimo sempre algumas, porque aquilo dá-me um gozo tremendo de estar com o papel na mão e ver aquilo, e pegar na lupa e perceber acho que é fascinante. E ver um álbum, e é uma das coisas que me fascina também fazer livros, por mais difícil que seja, porque é uma peça cara, fazer um livro bonito, com uma qualidade extrema, é caro, não é barato, mas deixa-se uma coisa feita. E eu acho que lá está, quem tem o poder de ter aquilo na mão e de ter um livro como os meus, que é um livro pesado, para as pessoas também sentirem que aquilo tem o peso da história das pessoas ali. É um bocadinho por aí também. Aqui dentro desta certa evolução na fotografia, falando mesmo das câmaras fotográficas, totalmente diferente também, porque antigamente até existiam grandes câmaras pesadas. Sim. Hoje em dia, e temos já ali o exemplo de uma câmara, até com uma câmara pequena se fazem boas fotografias e elas têm imensa qualidade. Sim, nunca nenhuma câmara irá fazer um fotógrafo. Nunca. Tudo está no alinhamento entre o coração, a cabeça, o olhar. Eu acho que um dos meus ídolos, que é o Sebastião Salgado, que é um dos maiores fotógrafos de sempre, brasileiro, com um trabalho incrível, ele próprio diz isso: não gastem dinheiro, a quem está a começar na fotografia, os jovens saem uma câmara nova e vão comprar, não gastem dinheiro em câmaras nem em lentes, gastem dinheiro em psicologia e filosofia. Porque é verdade, acho que a expansão da consciência e a abertura da mente, e eu acho que isso as viagens trouxeram muito mais do que qualquer outra formação, ou acho que aprendi mais com a vida, e principalmente nas viagens, com o povo onde eu fotografei, com as pessoas, abriu mais a mente, a consciência, a aceitação e a gratidão, e a forma de eu ver a fotografia, a forma como eu fotografo, do que propriamente tipo a minha licenciatura, por exemplo. Claro que me deu muitas coisas. Acho que qualquer curso de engenharia, independentemente da área, acho que ajuda muito a desenrascar, porque há ali uma base muito que abrange um espectro demasiado grande. Mas, voltando à parte do equipamento, acho que nunca nenhuma câmara fez nenhum fotógrafo, nunca irá fazer. Houve uma evolução na parte andando muito lá para trás, as coisas eram demasiado primitivas, depois passou-se para coisas mais ou menos pequenas, de repente, quando apareceu o digital, era tudo quanto maior, melhor, e hoje em dia, sim, tem-se câmaras como esta, pequenas e demasiado poderosas, sim. É claro que uma ferramenta boa, quando tu já tens noção do equipamento e que percebes para onde é que tu queres ir, qual é a tua linguagem, e acho que quem conhece o trabalho das pessoas, quem segue e é apaixonado por alguns artistas, seja em que área for, cada um tem uma marca, tem uma linhagem. E o meu trabalho tem um tipo de fotografia, tem um tipo de cor, ou seja, que é muito próprio meu. Quando eu digo cor, é uma coisa demasiado quase natural, sem muitos artefactos, artimanhas e sem muitas edições, porque eu acho que deve ser um bocadinho aquilo que está da história das coisas, seja um plano focado ou desfocado, um plano contra plano. Acho que é essa maneira de estar que também que faz com que a gente crie uma marca, crie uma... em que o outro, olha, já sei que essa foto é do Luís, já sei que esta foto é do Manel, do Joaquim, e isso acho que isso é importante, quando nós sabemos para onde é que a gente quer ir. E onde toda a gente está, onde a gente não deve estar, se não somos mais um. E acho que cada um quer ser especial à sua maneira, não é? Então, isto é um caminho às vezes demasiado solitário, acho que tem que ser, na verdade, apesar de ser saudável falar sobre isso com amigos e com colegas, mas depois acho que o processo é demasiado solitário, porque cada um pensa à sua maneira, cada um aprendeu da sua forma, teve os seus valores, a sua educação, e isso faz com que depois cada um ponha o que sente e como viveu e como vive na forma de expressão. E como para mim a fotografia é uma forma de expressão, até às vezes na própria publicação das coisas, quando eu estou a publicar coisas mais antigas, ou porque se calhar quero publicar aquilo para as pessoas verem, claro que eu fotografo para as pessoas, para me expressar, também que é uma terapia para mim, mas fotografo para as pessoas, mas também quero que as pessoas olhem para o meu trabalho, que possam se identificar com ele, mas também que possam perceber que se calhar se eu publico uma coisa mais triste, também pode ser um sentimento, se calhar quem sabe se eu não estou também mais frágil naquele dia e apeteceu-me publicar se calhar um trabalho mais frágil, também para as pessoas se conectarem com aquilo, porque é uma forma de expressão.
Porque por mais que a gente tenha que ser frios nessa profissão, também sofre-se imenso, muitas vezes. E acabamos de ficar envolvidos até Demasiado. consoante o trabalho que fazemos. E dentro deste trabalho e do registro próprio, temos então um Luís que começou muito por fotografar as paisagens, até aí tudo o que falávamos, mas agora um Luís que faz muito o fotojornalismo e com muito destaque para os direitos humanos, incluindo. Porquê também esta opção? Eu acho que isto é da minha personalidade, estava em mim, para aquilo que sei de falar com a minha família, os meus pais e não só. Eu já era assim de pequeno, gostava muito de cuidar, de estar com os meus primos, eu sou o mais velho dos meus primos, somos 20 e tal, eu sou o mais velho dos rapazes, só tenho 2 primas mais velhas, portanto eu era muito cuidadoso e cuidador das minhas primas mais pequenas, dos meus primos. E acho que sempre tive essa vertente de querer ajudar o próximo. É claro que há uma fase ali da adolescência em que a gente procura outros caminhos. Eu fiz desporto a vida toda, também segui a vida académica toda como quem viveu. Portanto, a gente às vezes desvia-se daquilo que está dentro de nós e mais tarde a gente volta-se a reencontrar e a descobrir. E acho que foi um bocadinho aí, quando eu lá atrás disse que quando quis ir para se negava à procura de respostas, se calhar eram estas respostas, de querer fotografar histórias. Eu não digo tanto de fotojornalismo, na verdade algumas reportagens têm essa vertente, obviamente, que são vendidas aos órgãos de comunicação social, para quem eu trabalho, que é para todos. A minha carteira é freelancer, portanto trabalho para quem me pede, ou trabalho para mim e depois tento vender aos mídia. Portanto, na verdade eu gosto de contar estas histórias de pessoas. Tenho fascínio, sim, mais por aqueles que não têm voz. E como eu também vou muito para esses países, essencialmente a África, e sinto que, de uma forma geral, 5 euros aqui não faz diferença e lá fazem, e perceber, em tantos países que eu já tive, que a dimensão é estratosférica em relação àquilo que se passa até na terceira, e há muitas pessoas também que têm necessidades aqui na nossa ilha, é verdade, e nos Açores em geral, mas a dimensão é muito diferente e se calhar é um bocadinho por aí. A área dos direitos humanos fascina-me, mas como fascina os idosos, como recentemente fiz o meu programa o Caixa Negra, que era a valorização dos mais velhos. Portanto, na verdade eu gosto de acompanhar nichos que são um bocadinho esquecidos ou que as pessoas tendem a não valorizar tanto. A fotografia tem este papel de dar voz a quem não tem voz? Eu acho que sim. Eu acho que ainda tem esse poder de choque demasiado grande, porque o vídeo é incrível, cada vez mais usa-se técnicas de vídeo brutais, a gente fica colado aos vídeos, mas é demasiado volátil, as coisas começam a acontecer de forma muito rápida e então aqueles teasers que se fazem hoje em dia de um minuto contar a história de um casamento ou a história de uma ilha a nível turístico ou dos Açores em geral, por exemplo. A fotografia prende-nos uma só fotografia e contar uma história só com uma fotografia não é fácil, mas ficamos agarrados. Uau, acho que a fotografia tem esse poder. Eu acho que é um bocadinho isso que me fascina. Fascina-me, e é difícil. Eu vou fazer uma reportagem sobre um trabalho, sobre um trabalho, por exemplo, que fiz há pouco tempo, e cheguei a casa com 3.000 fotografias. E depois preciso de apresentar 10. E como é que tu escolhes 10? Esse trabalho, para mim, ainda é o mais difícil. A edição, que é a escolha, que é pôr fora. Ou seja, de 3.000 eu vou pôr fora 2.990. Eu vou ficar só com 10. É literalmente pôr fora, ficar com 10. Que se calhar outras 10 contavam a mesma história, mas aquelas 10 é que eu tenho, foi aquelas que eu achei que devia contar a história. Por isso é que às vezes é importante a gente também desligar-se e arranjar um curador ou alguém que nós explicamos qual é a narrativa e essa pessoa depois olha para as fotos e também nos ajuda a escolher ou dá uma luz diferente, porque às vezes, sem querer, ficas demasiado agarrado a nível emocional às coisas, não é? E acho que é um bocadinho por aí. Acho que não tem mal ficares ligado emocional. Dizem que a gente tem que ser frios nessa profissão. A minha personalidade é o contrário. Eu sou demasiado frágil, sou bastante sensível. E às vezes sofro muito porque não consigo desligar demasiado das pessoas. Conecto demasiado com as pessoas. Por exemplo, há um menino albino que eu tenho trabalhado muito com ele em São Tomé. Vou muito a São Tomé em trabalho. E tem-lhe ajudado muito e ele, a nível emocional, deixa-me demasiado vulnerável. Eu sempre que vou a São Tomé estou com ele, vou-me embora e desde que saio da casa dele até chegar ao sítio onde estou a dormir, ou seja, para onde é que eu vá, eu vou mostrar o caminho todo, porque é demasiado forte.
Talvez para a história de vida dele, talvez para ele ser um miúdo albino, porque é vulnerável, é demasiado vulnerável aos predadores. Falo do tráfico de albinos, do massacre, de tudo o que possam fazer, infelizmente, aos albinos. E talvez por isso, mas acho que é mais a história dele que me fascina, não tanto por ele ser albino, porque ele não se vê diferente, apesar de saber que é. E os colegas, ele é muito até conectado com os colegas, mas eu não consigo ser diferente. Não só a história do Edmilson, deste menino albino, mas a todas as histórias que eu já fui fotografar e que fiquei demasiado envolvido. Às vezes não é só envolvido com as pessoas, mas envolvido de forma emocional. E às vezes eu também gosto para me questionar a mim próprio. E porque é que eu estou a fazer isso e o que é que eu quero fazer com isto. E até para me pôr à prova de certa forma, não é? E deixa marcas, mas também torna-te mais forte para quereres fazer mais. E acho que é... Eu não tenho fascínio para me pôr debaixo de um sítio onde tem bombas, mas se houver um sítio onde haja histórias para contar que seja demasiado importante e que eu acho que para mim façam sentido, por que não contá-las? E aqui, lá está, a freelancer em várias partes do mundo, mas qual é a viagem que podemos destacar, aquele trabalho que marcou mesmo? É assim, é muito difícil. Eu acho que todos têm a sua importância. Eu acho que o meu melhor trabalho é o que ainda está para ser feito. Isso é uma frase feita, não é? Sim, ainda outro dia, por acaso, falei com um fotógrafo que disse exatamente isso. Mas é verdade, é verdade. Porque eu senti isso. Ou seja, quem ama essa profissão, acho que qualquer um, mas eu como amo tanto essa profissão, eu quero sempre mais, quero-me alimentar de outros trabalhos, porque fascina-me poder contar estas histórias e fotografar. É assim, eu sou muito conectado com a Índia, porque foi o primeiro país que eu fui, já fui cerca de 15 vezes à Índia, tenho muitos amigos lá e fascina-me muito aquela cultura do hinduísmo. E a nível de fotografia é incrível, as cores, quase tu sentes na fotografia os cheiros, que quem está na Índia sabe o que é que eu estou a falar. Mas... talvez numa vida passada eu tenha vivido em África e a África tem assim... Moçambique, São Tomé é demasiado forte para mim, portanto uma ligação demasiado emocional. O livro Mais Vida prova isso, não é? O livro A Mudança também, que é da África, este sobre São Tomé. Mas acho que todas as viagens marcaram-me de alguma forma, até acho que fui em lazer, que acabo sempre de fotografar e trazer histórias. Mas eu destacava Moçambique e São Tomé. Tipo, houve uma que marcou muito para negativa. Quer dizer, a viagem foi positiva, mas um trabalho negativo foi na República Centro-Africana. Ter fotografado crianças, essencialmente mulheres, crianças e mulheres, mas crianças de sexo feminino, era isso que eu queria dizer, e mulheres violadas por grupos armados. E isto me marcou muito, porque foi muito difícil e doloroso estar naquele hospital e ver e ouvir e sentir a dor daquelas mulheres. Foi um bocadinho horrível, principalmente meninas de 6 anos, saber que tinham sido violadas por 100, 200 homens é desumano. Acho que é uma coisa demasiado brutal, que nem sequer... Senti-me demasiado impotente. Eu não queria fotografar para trazer a história, mas ao mesmo tempo tu não queres fotografar, porque é uma coisa demasiado... E eu lembro-me, estava um repórter e um jornalista da SIC, e nós, quando chegamos nós estávamos na base militar nas Nações Unidas, no contingente português, com os paraquedistas, e quando chegamos à Camarata nesse dia, definimos o caminho todo em silêncio, porque a gente teve que ir no carro blindado, porque aquilo é um sítio demasiado... o rastilho é demasiado curto, e está ali a haver guerra em todo o lado, e nós não tínhamos autorização para ter ido, conseguimos uma autorização, mas temos que ir no carro descaracterizado, por causa de não haver problemas. E lembro-me da gente ir a história toda até à base militar, íamos calados e ficamos calados a noite toda, chegamos à Camarata, tiramos as câmaras e fomos para o bar beber para esquecer, porque aquilo foi demasiado agressivo. Portanto, foi um trabalho incrível, eu adorei ter estado lá, eu adorei fazer este trabalho, mas foi doloroso. Eu lembro-me quando foi a altura do Covid, e estive lá em 2019, o Covid foi um ano depois. Eu lembro-me de estar em casa, naquela altura demasiado fechado, e às vezes parecia que eu ouvia as vozes daquela mulher, de um essencialmente que gritava e jamais irei me esquecer.
Mas pronto, são histórias que ficam e tem que se dar a volta. Lá está, o que se falava há pouco, os trabalhos marcam e fazem-nos construir até a nossa própria personalidade, e as nossas vivências dia a dia são muito marcadas por onde passamos. É verdade. E aqui por todos os locais por onde se passa, sente-se sempre aquela questão do bom acolhimento. Há amizades por todo o mundo, de certa forma, ficam, apesar de trabalhos menos bons ou de algum susto que possa acontecer, acima de tudo ficam as amizades e esta tal ligação às pessoas. Sim, sem dúvida. Eu acho que, claro que isto depende de cada um, da maneira de ser, porque há malta que vai fazer reportagens, faz e pagamos ao fixer que nos leva para os sítios e depois também, se quiser, vamos embora. Se calhar é um bocado a minha maneira de ser. Tipo, eu gosto de me envolver, eu gosto de poder estar com as pessoas, de poder estar com elas em casa delas, de comer, de perceber bem como é que funciona. E eu deixo-me envolver nesse sentido. E sim, nesse aspecto, posso dizer que tenho amigos em todo o lado. E hoje em dia, por exemplo, que se calhar São Tomé foi o sítio do mundo onde eu já fui mais vezes, cerca de 17, e nesse ano vou voltar mais 3 vezes. Portanto, eu tenho amigos verdadeiros, e eu sei que os tenho, amigos que até há pouco tempo aconteceu lá uma situação menos agradável, aconteceu lá um acidente em que eu tive que ir para o hospital e as pessoas não têm carros e vivem longe de moto, e cheguei ao hospital, e estava longe. E tive que ir para o hospital, não por mim, mas tive que levar pessoas para o hospital. E quando cheguei ao hospital, toda a gente, os meus amigos de São Tomé já sabiam o que tinha acontecido e estavam à porta do hospital para me dar um abraço. Portanto, eu acho que isso diz muito, não é? Tipo da ligação que tu tens com as pessoas e aquilo que as pessoas têm para te dar. Eu lembro-me de chegar a Santa Catarina, que é o sítio mais pobre e mais isolado de São Tomé, e de chegar lá com um grupo de pessoas, eram 13 que estavam comigo 14, e de chegarem lá, e a gente chega lá com os carros, um sítio onde brancos como nós não param, porque têm receio, têm medo, e eu chegar com os carros, vamos parar aqui, tipo tranquilo, a gente para, e o irmão branco chegou, eu acho que graça, o irmão branco chegou, e eles tinham uma, e disse, olha, e depois a malta foi ter comigo, vamos dar uma volta aqui na vila, e quando demos a volta à vila, chegamos, passando para a casa de uma das pessoas que eu conheço, que é a minha amiga, barraquinhas pequeninas de madeira, não dava para sentar lá, mas meteram na rua 2 mesas, foram buscar mesas aos vizinhos, foram buscar umas cervejas, foram buscar 20 palma e foram buscar 3 peixes, que era o que tinham, para 14, 3 peixinhos assim. Foi pelo gesto. Aquilo, eu lembro-me da gente de voltar 1h30 de caminho de carro e a malta ia emocionada, porque como é que é possível, num sítio tão pobre, as pessoas estão felizes porque nos receberam e deram-nos 3 peixes para 14. A gente, por cortesia, comemos, mas estão comum connosco também. Mas foi pelo gesto. Acho que isso é impagável. Portanto, isso para dizer o que é. Acho que em todos os países que fui, eu lembro-me que quando estive na Palestina, já foi há uns anos, há pouco tempo, acho que foi pelo Natal. Tem um amigo meu lá, que ele todos os anos por Natal manda uma mensagem de Natal, Feliz Natal, e é espetacular, acho super bonito. Quando vamos em trabalho, de certa forma as pessoas também conectam-se e ficam com essa ligação. O mais importante são mesmo as pessoas. Eu acho que sim, sem dúvida. Nunca houve um medo de ir para nenhum trabalho? Medo não. Há sempre aquele receio, tipo, tu não sabes bem às vezes para onde é que vais e o que é que te espera, não é? Há sempre aquele bichinho ali na barriguinha, o que é que vai acontecer, e eu já passei alguns sustos, um deles demasiado grande, e pronto, e aí tu pões, às vezes acho que às vezes a adrenalina não te deixa, na verdade, pensar que se calhar pode estar em demasiado perigo, mas depois quando cai a ficha tu percebes que podia ter sido aquele momento. Mas eu acho que quando também és honesto e também tentas explicar às pessoas que o teu objetivo não é fazer mal a ninguém, simplesmente a contar uma história, e há histórias que são menos boas e há histórias que envolvem pessoas, não é? Mas nem sempre é para denegredir a imagem daquelas pessoas só porque vivem lá, por exemplo. É para contar uma história de alguma coisa menos boa que existe, sei lá. Estou-me a lembrar de um trabalho que fiz em Moçambique de crianças que vivem numa lixeira. As casas delas são mesmo efetivamente em cima da lixeira. E aquilo é
é surreal, só de pensar, tipo, eu nem queria acreditar que aquilo estava a ser possível. E eu estava com roupa e calçado em cima daquele lixo, o cheiro é indescritível, e eles estavam descalços e alguns com pouca roupa em cima daquilo, e deitados em cima do lixo, a brincarem, uns a catarem o lixo, para tentarem vender, para ter algum dinheiro para poderem comer. E pronto, e depois houve um episódio que correu mal, e eu pensei depois que podia ter sido nesse dia, não é? Tipo, eu sonhei toda a noite com katanas e com... Não é possível ser o mesmo. E pronto, mas até aí tipo, foi giro que depois acabou por haver uma ligação interessante com aquelas pessoas, portanto há sempre receios quando é uma coisa, sei lá, eu lembro-me que há pouco tempo fiz um trabalho sobre o impacto ambiental numa ilha na Indonésia, ou seja, na verdade eu não estava, se calhar o governo da Indonésia não gostou muito de ter visto aquela reportagem, se é que viu, mas... Porque, na verdade, eu estava a falar do impacto do turismo numa ilha tão pequena que estava a matar tudo o que era corais, numa ilha que tem 2 km por 3, que tem 400 hotéis, nem há carros, mas tem 400 hotéis, 250 restaurantes, estamos a falar 2 km por 3, portanto, obviamente que tem impactos negativos. Pá, e eu pensava, tipo, para onde é que vai esse lixo todo? Tem que ir para algum sítio, eu não via nenhum barco a levar lixo, pá, são produzidos por dia 20 toneladas de lixo. E no meio, no coração daquela ilha, tem uma lixeira a céu aberto gigante. Portanto, o lixo está a ser queimado. Portanto, é claro que eu não queria falar mal do governo da Indonésia, nem falei mal do governo da Indonésia. Simplesmente disse que aquilo existia. E que existia aquilo, que era mau para as pessoas, o lixo está a ser queimado, que era mau para o ambiente. O texto de 5 estrelas na parte de trás era essa lixeira. Portanto, que se calhar o modo de vida e o caminho não é esse. Não é receber tanto turismo, é se calhar tipo, tentar... Porque as pessoas também procuram a beleza daqueles corais que estão a morrer, procuram a beleza das tartarugas que estão naqueles corais que também estão a desaparecer. Portanto, toda essa beleza que existe, que começa a desaparecer, se calhar tem que ter um meio termo, não é? Tipo, o turismo é bom, mas demasiado também não é bom, não é? Tipo, temos que ter um meio termo. E, ou seja, o meu objetivo não é, tipo, criticar quem está a fazer as coisas, mas é um abre-olhos para as pessoas saberem que isto acontece. E depois fica o critério de cada um se quer compactual, não, isso é outra coisa. Aliás, e só assim é que toda a gente, pelo mundo todo, tem noção do que é que acontece nos outros países e tem este conhecimento. Depois de todas estas viagens já, e muitas certamente estão para vir, mas eu perguntava, depois de toda esta adrenalina e de conhecer várias partes do mundo, há vontade de parar e fazer mais pela Terra? ou continua o bichinho por descobrir mais? É assim, eu acho que... Eu costumo dizer que às vezes já, em tom de brincadeira, que um leão em África tem um poder gigante em termos fotográficos, para a National Geographic uma vaca da terceira não tem. É verdade, tipo, ou seja, a valorização é outra. Mas há sempre coisas, há sempre histórias bonitas em todo o lado. E é claro que eu tenho esse fascínio para ir buscar fora, porque eu sinto que também em demasiados anos nós, o facto de sermos às vezes um calhau esquecido no meio do Atlântico, sermos, cada vez estamos mais abertos ao mundo, é verdade, mas eu sinto também que às vezes nós precisamos de ver essas coisas também para nos ajudar a perceber que a gente vive num cantinho do céu e que há histórias e pessoas no mundo que eles não têm culpa, nós também não temos, termos nascido aqui e eles lá, mas acho que também é importante as pessoas também verem que isso existe. E por isso é que eu às vezes falo que os prémios são importantes, para o telefone tocar mais vezes, para a valorização, é verdade, para o currículo, é tudo importante. Mas mais do que isso é, naquilo que eu acho, na minha vertente, ter um prémio que tem um patamar, que atinge um patamar qualquer, mas que aquilo é visto por um jornal, na televisão, mais pessoas vai ver, e se é um trabalho que é na área dos direitos humanos, ou que tem algum impacto, ou de impacto ambiental, ou qualquer coisa, se mais pessoas vão ver aquilo, então estamos a conseguir fazer com que aquele problema ou aquele assunto possa chegar a mais pessoas. Lá está, não vou mudar o mundo, mas se eu mudar o teu e tu mudares dos teus, estamos a mudar mundinhos pequeninos, não é? E é isso que incentiva diariamente. E é isso que me incentiva também a buscar mais histórias fora. Mas também estou fascinado de pegar em histórias daqui, creio. O facto do Caixa Negra foi um exemplo, por exemplo. E desculpa estar referindo ao Caixa Negra, mas eu tenho orgulho porque foi um trabalho. E curiosamente já faleceram 3 dos idosos que faziam parte dos programas. Portanto, ou seja, mais eu penso que ainda bem que fiz aquela série, ainda bem que consegui verbas para fazer aquela série, porque é claro que eu não consegui entrevistar os idosos todos dos Açores, nada disso, mas
conseguimos que as pessoas percebessem que há uma classe que é esquecida e que é importante a gente olhar para os mais velhos e que 3 deles já foram embora. Então é preciso a gente continuar isto. E é claro que também há histórias aqui para contar e eu quero estar mais tempo agora aqui, sim. Também chegamos a uma idade onde às vezes é preciso. Ou seja, eu quero continuar aí, mas também quero fazer coisas cá. Mas lá está, tipo, é preciso deixar uma alerta e aproveito esta deixa para isso, que é a cultura que define um povo. E seja de que forma é que a gente quer dignificar esse povo, seja através de um folclore, de uma filarmónica, de uma atividade qualquer, como o trabalho que eu vi já recentemente sobre a pesca, não importa. É preciso os nossos governantes olharem mais para a cultura, no geral, não é só para a fotografia, estou a falar em geral, estou a falar do nicho. E é sempre, o orçamento é mais baixo, é sempre para a cultura, é sempre... E não é uma região, eu não sei se há, eu vou arriscar dizer isso, não é eu acho, eu tenho a certeza que não há no país nenhuma região que tenha mais artistas per capita do que os Açores. Não há. E a gente pode ver, quando digo artistas bem-sucedidos, música, escultura, pintura, fotografia, tem tantos, de Santa Maria ao Corvo. Portanto, eu acho que, por mais difícil que seja, e aí há alturas melhores do que outras, mas acho que tem que se investir mais. Porque, de certa forma, nós acabamos por ser também os embaixadores da região, que fazemos com que outras pessoas possam também visitar a nossa região, que possam deixar cá de outra forma. É preciso que mais pessoas possam ver os nossos trabalhos lá fora. É difícil, não é difícil expor, mas fazer um trabalho fotográfico com dignidade, tipo, é preciso dinheiro. E os artistas precisam de mais apoios porque o que vivem daquilo que vivem nem sempre é fácil tirar para tu comprares uma câmara nova, para comprares uma objetiva nova para um trabalho específico. O material é caro. De vez em quando precisas renovar um computador bom que custa E quando nós temos que tirar do nosso dinheiro, é diferente este trabalho de quem tem um trabalho, sei lá, numa secretaria qualquer ou numa loja que vai e está lá o seu computador, só tem que se deslocar de carro. Não é preciso comprar nenhum equipamento. Nós nessas áreas das artes temos que investir muito em equipamentos, que infelizmente é muito dinheiro. E acho que é preciso olhar para isso de uma forma... olhar com o coração e perceber que eu acho que a cultura é demasiado importante para a nossa região, porque acho que pode fazer com que pessoas também das nossas áreas que possam vir cá e fazer coisas bonitas. E esses intercâmbios também valem muito, na minha opinião. Partilha, cada vez mais, é importante. E aqui, entre ser embaixador da região, acho que a Terceira pode orgulhar-se de ter um filho da sua terra, que neste caso é o Luís Godinho, que ganhou por 7 anos consecutivos aqui vários prémios, e eu tenho que consultar para não me baralhar, portanto, 1 de bronze, 4 pratas e 2 de ouro, certo? Nestes últimos 7 anos pela Federação Europeia de Fotógrafos. Isto é um grande marco, ou seja, é aqui que se percebe que todo o trabalho vale a pena. Sim, isto são prémios específicos atribuídos a fotógrafo europeu do ano pela Federação Europeia de Fotógrafos. Há outros no meu currículo, prontos, que não importa, como já referenciei o Sony Awards, que talvez seja o com a maior dimensão, mas tenho outros também que têm bastante valor, que estão no meu... Esses têm a componente, eu acho que, não sei se sou embaixador da região ou não, e deixo isso para as pessoas, não... Eu faço as coisas, não é com o intuito de... Eu tenho amor por essa profissão e as coisas acabam por acontecer de forma natural. Eu acho que sim, claro que eu estou orgulhoso disto, e eu acho que quem é terceirense ou açoriano, se quiser sentir orgulho, eu acho que sim, acho que deve. E não quero ser demasiado modesto com isto, mas sim, claro que sim, tipo, 7 anos consecutivos estar no ser finalista significa estar nos 10 mais. Está no pódio, melhor ainda. Um bronze, 4 pratas e 2 ouros. Acho que sim, que é... Acho que é obra, né? Acho que eu tenho que ter orgulho disso. Mas acima de tudo, é como já disse, acho que os trabalhos todos dignificam aquelas pessoas, de certa forma, e principalmente quase todos têm crianças, que é uma área que me fascina muito, e isso é que me deixa também mais feliz. É claro que fico contente pelas tuas palavras, pelas pessoas que me acarinham, pelas quantidade de mensagens que eu tenho recebido, que é inacreditável, e sinto-me acarinhado pelos diplomas que
que a cidade onde eu nasci, que é Angra, que todos os anos me tem dado pela valorização desses prémios. Claro que sim, isto é importante, mas eu volto a dizer, a maior valorização que um artista pode ter trabalho. Portanto, olhem para isso dessa forma. E é assim que eu quero ver as coisas, é assim que eu quero que isto é tipo o gás, o combustível, para ir mais além, para querer continuar. Mas não fica agarrado a isso, fica lá na prateleira, a ganhar o seu pozinho. É importante sim, é giro, mas isto dá-me a força para perceber que estou no caminho certo e querer continuar, independentemente dos prémios, se vou ganhar mais ou não, ao menos. Não é para isso que eu trabalho para tentar inspirar pessoas a serem melhores pessoas. É isso que eu acredito que a fotografia... Mas bem recentemente tivemos aqui um prémio. Qual foi o trabalho que levou este prémio? Na verdade foram 3 distintos. Um deles volto para trás para o Senegal, porque há concursos que não permitem concorrer com fotografias antigas, ou seja, há concursos como o All Press Photo que permite concorrer naquele ano ou um ano para trás, acho que 2 anos. Há concursos com 3. Há concursos só daquele ano civil e há concursos que podes concorrer com qualquer fotografia aleatória, independentemente do ano. Uma delas foi do Senegal, que é uma fotografia de uma menina que estava a deambular no meio dos embondeiros. É uma fotografia que eu gosto muito porque eu já tinha fotografado aquela menina, porque aquela menina é demasiado importante para aquela aldeia, porque aquela é uma aldeia que é apoiada por várias fundações ou ONGs. E aquela criança tinha sido a primeira menina que nasceu num pequeno hospital construído pela Fundação AMI. Então era tipo a menina, tipo talismã, foi a primeira e eu já tinha fotografado ela vários dias e andava atrás dela porque queria fotografar mais, não a encontrava. E fui fotografar uma escola, que eu queria fazer um trabalho na escola e nesse pequeno hospital para depois trazer para cá para as pessoas perceberem a diferença de uma escola lá e de como é que era um pequeno centro hospitalar. E lá encontrei esta criança no meio dos embondeiros. E então eu fotografei ela no pé de um emboldeiro gigante que a sombra dos ramos refletida no chão parecem as raízes da árvore. É interessante, é uma fotografia que me fascina, na verdade. E as outras duas, uma delas são mais recentes, são deste ano, são de São Tomé e Príncipe, as duas. Uma sobre meninos que trabalham a fazer carvão vegetal. Portanto, não é bem uma exploração de trabalho infantil, porque em São Tomé e Príncipe é um bocadinho como era aqui antigamente, ou seja, o sistema escolar não é como o nosso, ou seja, as crianças lá têm tempo para brincar e têm tempo para ajudar os pais, ou seja, aqui cada vez mais as crianças saem da escola à tarde, têm um desporto, têm pouco tempo para estar com os pais, cada vez mais. E lá não, por exemplo, lá a primeira classe e a terceira classe têm aulas de manhã, a segunda e a quarta têm à tarde. E nessas manhãs ou tardes livres, as crianças ou vão brincar, e brincam quase todos no mar, mergulhos, a treinar em mortais, é espetacular. Ou fazem os seus brinquedos com peças de madeira, ou então vão aos 2 pais, vão buscar água, porque não há água canalizada nas casas, têm que caminhar com os baldes, com os bidões, vão buscar água. E outras fazem tarefas de casa, como nomeadamente o carvão. Para quê? Porque como não há luz elétrica, cozinham com o carvão vegetal. O carvão é feito, eles derrubam árvores, tiram os ramos, usam os paus, fazem uma cova, põem debaixo da terra, deixam ficar os ramos lá para ficar um bocado de ar, tapam com terra e depois largam o lume. E aquilo fica ali a moer durante uma semana. Ao fim de uma semana está feito o carvão. E depois usam para levar para casa para cozinhar, ou então para venderem também. Portanto, são uns meninos que eu já os conheço há bastante tempo e sei onde é que eles estão sempre a fazer o carvão. Eu vou provar, mas aquilo é um bocado doloroso, que é muito fumo, e eles depois não têm máscaras, usam as t-shirts. Enfim, e é uma dessas fotografias do menino que está lá no carvão. A outra fotografia é do Edmilson, do menino albino, que é uma fotografia, eu tenho imensas fotos dele, e uma delas é... Porque como ele é demasiado vulnerável, tem uma pessoa de confiança em São Tomé que todas as semanas vai visitá-lo, vai ver se está tudo bem. E essa fotografia é muito engraçada porque ele está sem roupa, sem a parte de cima, porque quando eu vou visitá-lo ele fica extremamente excitado, fica contente. E então ele estava a subir uma árvore, um cacaueiro, só que estava cheio de formigas. E ele quando subiu agarrou-se assim, depois ficou cheio de formigas. E ficou formigas tudo que era corpo e tirou o t-shirt. E quando tirou o t-shirt começou-se a coçar. E numa daquelas partes que ele está tipo assim a coçar-se, está tipo assim, está ternurento, mas está a sorrir.
está a sorrir porque está cheio de cosquinhas das formigas, e tirei a fotografia no meio dos cocos, desculpa, do cacau, das plantações de cacau, e a fotografia está bastante interessante, mas é o Edmilson, porque tem feito um trabalho com o Edmilson demasiado intenso e deixou-me ainda mais orgulhoso. Ter sido uma foto. O prémio ainda significa mais. Sim, ainda significa mais. E ainda por cima, recentemente estive lá e foi bastante doloroso, porque o Edmilson, percebi que ele não dormia, não tinha cama, dormia no chão. E fiquei bastante zangado com a mãe dele, porque e lá está, eu não devia se calhar estar a dizer isto, porque o meu trabalho de fotografia eu não tenho demasiado não devia me envolver demasiado, mas eu não consegui. Então sinto também que a fotografia tem esse poder. Aliás, foi através da fotografia que eu consegui também bastantes ajudas para o Edmilson. Portanto, a fotografia também tem esta vertente, na minha opinião. E quando eu percebi que ele dormia no chão e a mãe dormia na cama com o companheiro atual, não o pai dele, e eu acho que a gente dá a cama aos nossos filhos, né? Tipo, se calhar somos nós que dormimos no chão, mas se calhar é assim a maneira de pensar. Mas também não critico muito a forma como as pessoas são educadas e se calhar nunca tiveram também uma cama para dormir. E então consegui, com a ajuda de várias pessoas, comprar uma cama para ele. E lá montamos a cama num sítio que a mãe não queria, porque era a cozinha, mas depois ela, não era bem cozinha, um sítio não tinha uma mesinha, mas depois já lá aceitou, porque coitado, ele dormia no... Lá arranjamos uma cama para ele, onde ele e o irmão dormiam no chão, agora tem uma caminha para dormir, portanto foi esse um episódio. E para mim teve mais valor ser essa fotografia a vencer. Já é o segundo ou terceiro prémio que eu ganho com esta foto do Edmilson, portanto para mim ainda tem mais significado. Aqui, para além dos prémios, eu acredito que os prémios devem ser aqui a maior motivação, mas depois temos trabalhos que acabam por se concretizar e que enchem aqui também de orgulho, como é o caso das exposições e até dos livros. Neste caso, já 2 livros, A Mudança e este recente Mais Vida. Portanto, é a obra que fica, as fotografias que ficam para a memória e é também outra motivação extra. Sim, sem dúvida. Como eu já disse há bocado, a questão da parte impressa acho que é importante. Isso é em forma de livro, porque conta uma história, ainda mais. Sim, eu quis fazer a mudança. O livro A Mudança fala sobre um bocadinho o que já falamos, que é ter deixado a engenharia, fala do Senegal, da Guiné e de São Tomé, que é aquilo que eu já disse. Tem 3 capítulos divididos, explico o que é que me motivou-me a ir para esses países e o que é que eu trouxe de lá. E de que forma é que isso afetou a minha fotografia. Claro que é um livro de fotografia, tem pequenos textos só. O Mais Vida foi... Eu acho que São Tomé entrou no meu coração. Há 4 anos a minha vida mudou assim drasticamente. E como mudou muito, São Tomé teve uma parte demasiado importante na... Lá está, é como aquelas sementinhas que estão no chão, nunca germinam, depois há um fogo, há um incêndio e de repente elas precisavam daquele choque térmico para germinar. Foi um bocado isso. Se calhar precisava deste acontecimento na minha vida para me tornar... Ou seja, para ir mais para São Tomé para ter acontecido o que aconteceu. E então tenho ido demasiadas vezes para São Tomé e achei que estava na altura de honrar e homenagear este povo. E foi um bocado assim, a questão dos livros, dessa valorização, de ter algo, deixar algo feito, não sei só o trabalho, ficar as reportagens de forma digital ou no jornal, que muitas têm sido em jornal e ainda bem, graças a Deus. Em jornal, digo em papel, peço desculpa. E os livros é um exemplo disso. E o Mais Vida também conta a história de porque o que é o Mais Vida, que é um lema que eu também tenho tatuado em mim, e porque é que é o Mais Vida, que foi uma coisa que eu aprendi em São Tomé. E foi nesta fase também, era uma coisa que eu trazia para trás, desde 2017, de São Tomé também. Desde 2018. E quando olho e penso assim, ainda me dá mais orgulho. E quando eu lancei o livro em São Tomé, e andava sempre com o livro, houve pessoas que não puderam estar na inauguração, mas quando levava o livro comigo no carro, e olha, quem é que está aqui na fotografia? As pessoas, uau, estou num livro. As pessoas... É porque é diferente. É diferente, tu estás numa foto impressa, que podes pôr em casa, mas acho que o livro tem o peso de ser um livro. Porque o livro não tem, conta uma história, uau, porque é que eu estou num livro? E a história do Mais Vida é um bocadinho assim, foi com um ancião, com um senhor antigo na Ilha do Príncipe, que... Quando ele veio lá um grupo para uma missão humanitária, ele chamou-me porque estávamos lá a beber uma cervejinha lá numa zona pescatória e era sábado à tarde, estavam umas colunas na Associação de Pescadores cá fora na rua, como um belo, em África há sempre música em todo o lado,
os putos a dançar aqui zomba, a malta juntou-se a beber uma cervejinha, depois pagámos uma cervejinha a eles e tal, depois começou a ir tudo a dançar. E o senhor velhote chamou-me e disse: olha, senta-te aqui e come comigo. Estava a grelhar um peixinho e disse: não, deixa estar, estou com os meus amigos. Pois, não, por favor, coma comigo. Eu percebi que eu queria a companhia. E disse: está bem, então, olha, deixa-me pagar uma cervejinha. Lá fomos com uma cervejinha, bebemos uma cervejinha e disse: olha, então, saúde. E ele: não é saúde. E eu: não, em Portugal nós dizemos saúde, ou tchim, saúde. E ele: não, aqui a gente dizemos mais vida. E eu assim: mais vida porquê? Porque mais vida, então, vida é tudo. Tu já você é mais vida, tu já saúde, tu já tudo. Todas as coisas boas da vida. Portanto, mais vida para ti. E eu: olha, nunca tínhamos pensado nessa perspectiva, interessante. E pronto, pá, e ficou mais vida e marcou mesmo, e trouxe isso, até na e pele, trouxe não isso é? comigo. O lema que fica. E trouxe isso comigo. E quando fui a São Tomé fazer o lançamento do livro, foi giro porque algumas pessoas mais novas não sabiam disso, ou seja, eu percebi que era uma palavra usada pelos mais antigos, que está-se a perder, e também de certa forma fiquei orgulhoso também de recuperar um bocadinho isso. Pá, e essencialmente é um livro de rua, de coisas já acontecem na rua, das crianças, das pessoas, e, pá, e as pessoas... apresentar o livro aqui na Terceira foi especial, que é a minha terra. Em Lisboa tem a dimensão de ser capital, não é? Imensa gente esteve presente e foi a primeira apresentação que foi lá. Mas em São Tomé, com as pessoas lá, foi demasiado especial e foi bonito. E depois andar com o livro, olha, isto é para estragar, vai no carro para todo o lado. As crianças, quando viam, ficavam fascinadas. E eu acho que é isso que me fascina mais do que, voltando, os prémios é importante, sim, mas deixar essas coisas, deixar esse legado, essas histórias num formato físico, com que as pessoas possam ver, consultar, acho que é bonito. Acho que isso dá-nos mais motivação para continuar. Aqui muitas histórias haviam para contar, mas o meu tempo também é reduzido, mas podíamos tirar uma câmara ao Luís Godinho e ser o Luís Godinho mesmo ou não? Sem dúvida. A minha maior câmara e a melhor são os meus olhos. Eu jamais trocaria uma câmara por uma viagem ou para uma experiência com alguém num país qualquer desses que a gente já falou aqui. E eu acho que aquilo que me marca, e as pessoas que me conhecem, que estão no meu mundo, sabem o que é que o meu coração diz e sente. Portanto, eu acho que não é a fotografia que me define, é aquilo que eu amo fazer, sim, é aquilo que eu gosto de fazer, sim, é aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida. Volto a dizer, quero continuar a poder inspirar pessoas a serem melhores pessoas, a poder tocar no coração delas e poderem perceber que há pessoas que não vivem e que não são como gostariam, e nós também podemos fazer a nossa cota parte aqui neste mundo, mas não é isso que me define. Eu acho que eu costumo dizer 3 palavras: respeito, humildade e amor, e acho que as 3 em sintonia, acho que é uma receita bonita para a gente ser felizes. Portanto, podemos dizer que hoje ficamos a conhecer não o fotógrafo, mas mesmo o Luís Godinho, porque não falamos aqui apenas de uma profissão, falamos mesmo de um modo de ser e de viver. Sim, sem dúvida. Eu acho que a fotografia faz parte de mim, é impossível não tirar, mas não é o que me define como pessoa. Acho que o meu trabalho é muito estreito a mim, é verdade, e acho que através do meu trabalho, como é a minha forma de expressão, é possível entrar um bocadinho naquilo que está cá dentro, mas acho que acima de tudo a gente deve ouvir o nosso coração e pôr cá para fora isso de alguma forma. Seja em forma de abraço ou em forma de clique, mas acho que é um bocadinho por aí. Muito bem, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado eu. Foi um gosto e espero que venham mais prémios, mais fotografias, mais viagens, mas também muitos mais trabalhos aqui na Ilha Terceira, porque acho que também é importante conhecermos a nossa ilha por esta perspectiva e ainda por cima, sendo terceirense, eu acho que seriam fotografias espetaculares, portanto fica aqui o desafio que venham mais trabalhos também aqui na nossa terra. Okay. Até uma próxima e muito obrigada. Muito obrigado eu. E quanto a si que está em casa, certamente que se quiser continuar a saber mais histórias, pode entrar em contacto com o Luís, que ele terá também todo o gosto em partilhar a sua experiência. Ele tem um currículo variado, faz trabalhos variados, mas acima de tudo podemos dizer, e pelo que entendi hoje, que é uma pessoa que gosta de mudar o mundo através da fotografia, é uma pessoa que se envolve nas histórias e ficou aqui bem explícito toda a sua personalidade e como também influencia o seu trabalho, as suas vivências, e tudo isto acaba por levar também a diferentes prémios, alguns até bem recentes.
Por hoje então é tudo, despeço-me por agora, mas ficamos por cá a acompanhar os vários talentos da nossa ilha, eles que merecem ser reconhecidos, neste caso já reconhecido internacionalmente, mas também que deve ser reconhecido aqui na terra que o viu nascer, é um talento que está aqui bem próximo de nós. Voltamos numa próxima, fique bem.